ano novo. Enquanto a mesa inteira comemorava, eu ouvi a frase que finalmente abriu meus olhos. Meu pai disse que, aos 38 anos, eu estava destinada a passar a vida sozinha. Minha irmã e o marido não perderam a chance de rir de mim, como sempre fizeram. Naquele instante, algo dentro de mim deixou de aceitar o papel de filha rejeitada que eles insistiam em me empurrar desde a infância. Eles achavam que me conheciam, mas não faziam ideia de quem eu realmente era, nem do que eu havia conquistado longe dos olhos e dos julgamentos deles. O que aconteceu depois daquele jantar transformou minha vida, e expôs cada mentira que minha família contou sobre mim. Se você quer entender como tudo virou de ponta cabeça, fique até o final dessa história. A virada vai te surpreender. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde muito cedo, aprendi a ocupar menos espaço do que eu precisava. Parecia que, dentro da minha própria casa, havia sempre um roteiro pronto para cada uma de nós. Minha irmã, Helena, brilhava como a filha perfeita, e eu, Mariana, era a sombra conveniente, aquela que ninguém notava, a que só servia para ouvir, ajudar ou ceder. Crescemos em um bairro simples de Campinas, mas mesmo com pouco, meus pais sempre deram tudo a Helena. Para mim, sobrava o restante, o silêncio, a cobrança, a comparação. Enquanto ela ganhava festas, presentes e elogios por qualquer mínima conquista, eu era lembrada apenas pelos meus defeitos inventados. Mariana é desastrada, minha mãe dizia. Mariana precisa se arrumar melhor, meu pai acrescentava. Com o tempo, percebi que não importava o que eu fizesse, terminasse faculdade, arrumasse um bom emprego, pagasse minhas próprias contas, nada era suficiente para que eles me olhassem como uma filha que valia a pena. Aos 38 anos, eu tinha construído uma vida discreta, mas sólida. Trabalhava como analista financeira em uma empresa de médio porte, morava sozinha em um apartamento pequeno, porém acolhedor, e tinha feito as pazes com a ideia de que minha família jamais me veria como alguém digna de orgulho. Ainda assim, a cada virada de ano, algo dentro de mim desejava, mesmo que secretamente, que as coisas pudessem ser diferentes. Talvez por teimosia. Ou carência. Ou porque, no fundo, ninguém quer ser estrangeiro dentro do próprio lar. Por isso aceitei o convite para o jantar do dia 31 de dezembro, mesmo sabendo que seria mais uma noite marcada pela habitual disputa silenciosa entre a filha exemplar e a filha dispensável. Helena chegaria com seu marido, Lucas, aquele tipo de homem que acha que seu senso de humor ofensivo é apenas sinceridade. E meus pais fariam o que sempre fizeram, alimentar o espetáculo, aplaudir Helena, ignorar-me. A mesa estava posta com esmero, minha mãe sempre caprichava mais quando a filha preferida estava presente, e, quando me sentei, percebi imediatamente o olhar atravessado de meu pai. Ele observou meus cabelos presos de maneira simples, a roupa discreta, como se já estivesse preparando algum comentário ácido. E não demorou muito. Enquanto o relógio se aproximava das 11, entre um brinde e outro, meu pai inclinou-se para mim e disse, com a naturalidade cruel de quem acredita estar apenas constatando fatos: "Você já tem 38 anos e ainda está solteira, deve ser ruim passar o ano novo sozinha." A risada abafada de Helena veio logo em seguida, mas ela não se conteve por muito tempo. Seu marido completou a cena com um sorriso debochado. "E quem é que vai querer alguém como ela?" Helena zombou, ajeitando o cabelo como se estivesse em um palco. "Desengonçada, desarrumada, nem pagando alguém fica com ela." O comentário caiu sobre mim como um estilhaço antigo, familiar. O tipo de humilhação que eles serviam como sobremesa desde minha adolescência. Mas algo dentro de mim, algo que vinha sendo moldado em silêncio ao longo dos anos, estalou naquele instante. Não era exatamente raiva. Era clareza. A nitidez de finalmente enxergar o quanto eu havia tolerado, cedido, perdoado e engolido para manter uma ilusão de família que nunca existiu para mim. Aquela noite, que deveria ser apenas mais um episódio em uma longa sequência de desprezos, tornou-se o início de algo completamente diferente. Um ponto de ruptura. Um limite. O momento exato em que decidi que não seria mais espectadora de minha própria vida, e que eles, todos eles, finalmente enfrentariam as consequências de anos de desprezo travestido de brincadeira, amor e preocupação.
Eles não sabiam, mas aquele jantar seria a última vez que me viriam como a filha frágil que sempre imaginaram. E o preço pelo que fizeram estava prestes a começar. O silêncio que se seguiu ao comentário deles ainda ecoava dentro de mim quando coloquei o garfo sobre a mesa. Não bati, não fiz cena, não chorei. Apenas o depositei ali, com uma calma tão repentina que até eu mesma estranhei. Minha mãe, percebendo que algo em mim havia mudado, tentou disfarçar a tensão oferecendo mais arroz, como se comida pudesse suavizar humilhações que duravam décadas. Helena continuava sorrindo, satisfeita com a própria crueldade, e Lucas bebia sua cerveja como quem assiste a um espetáculo gratuito. Era impressionante como os dois pareciam se alimentar do meu desconforto. Ao longo da vida, eles haviam transformado minhas vulnerabilidades em troféus privados, histórias internas para rirem entre si quando achavam que ninguém estava ouvindo. Mas dessa vez, não dei a eles o prazer da reação. Respirei fundo, contei mentalmente até 13 e me levantei devagar. Vou embora, já anunciei, com uma serenidade que fez meu pai erguer as sobrancelhas. Ah, claro, ele ironizou. Vai passar o ano novo como sempre, sozinha. Helena riu de novo, baixinho. Eu poderia ter respondido naquele momento. Poderia ter cuspido a verdade, revelado tudo o que descobri, jogado na cara deles cada detalhe da vida que eu construí longe do desprezo deles. Mas não. Ainda não. A noite ainda estava em andamento, e a humilhação deles merecia algo maior do que um rompante emocional. Merecia precisão. Fiquem à vontade, respondi. Aproveitem a virada. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Minha mãe tentou me impedir, tocando meu braço de leve. Mariana, não precisa exagerar. Sua irmã só estava brincando. Soltei uma risada curta. Brincando? Há anos vocês chamam crueldade de brincadeira. E eu aceitei. Hoje, não mais. O olhar dela se apagou, incapaz de negar ou admitir qualquer coisa. Saí antes que pudesse hesitar. O ar quente da noite grudava na pele enquanto eu caminhava até o carro estacionado na rua estreita do bairro. O céu estava limpo, as estrelas tímidas, e fogos antecipados já iluminavam a cidade com estalos distantes. Normalmente, eu sentiria aquele aperto familiar no peito, o que sempre aparecia quando uma discussão acontecia e eu ficava sozinha. Mas, naquela noite, algo era diferente. Eu não estava sozinha. E eles estavam prestes a descobrir isso da pior forma. Enquanto dirigia para casa, senti o celular vibrar dentro da bolsa. Deixei tocar. Eu sabia exatamente quem era, minha mãe, provavelmente tentando conter o drama antes que Helena começasse a contar a história do jeito que a favorecia. Quando cheguei ao meu apartamento, uma mistura de alívio e ansiedade tomou conta de mim. O relógio marcava 23h17. O ano estava para terminar, e com ele, também terminaria a versão de mim que eles acreditavam conhecer. Liguei a luz da sala e caminhei até a mesa onde deixei, dias antes, uma pasta azul marinho com documentos, impressões e fotografias que mudariam tudo. A pasta que carregava as provas da vida que construí, e que eles sempre presumiram inexistente. Mas esse ainda não era o momento de revelar nada. Antes disso, precisava confirmar uma coisa. Peguei o telefone e fiz uma chamada de vídeo. Ele atendeu no terceiro toque, com os cabelos escuros um pouco bagunçados, sentado no sofá do apartamento que dividíamos havia quase um ano. Chegou bem? Rafael perguntou, sua voz suave contrastando com o caos emocional que eu tinha acabado de deixar para trás. Rafael não era apenas meu namorado. Era meu companheiro, meu porto seguro, meu contraponto ao mundo que sempre tentou me diminuir. Engenheiro, inteligente, carinhoso, dono de uma calma que eu admirava, e que muitas vezes me salvava de mim mesma. Cheguei, respondi, tirando os sapatos. Só preciso de um tempo para respirar. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, preocupado. Ponderei por alguns segundos. O que eu mais queria era contar tudo, as humilhações, o desprezo, o comentário repulsivo que tinham feito sobre mim. Mas engoli as palavras.
Não por vergonha, mas porque, pela primeira vez na minha vida, eu queria planejar meus próximos passos sem que o desespero tomasse a frente. Depois conversamos, respondi. Só, fica comigo até a virada? O sorriso que ele deu foi a única coisa boa daquela noite. Sempre. Sentei-me no sofá, a câmera virada para mim, e ficamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável, que nenhum membro da minha família jamais me proporcionou. À meia-noite, enquanto fogos estouravam pela cidade, Rafael disse: Mari, quando você estiver pronta, eu estou aqui. E naquele instante, soube que estava mesmo pronta para algo maior do que simplesmente sobreviver às agressões veladas da minha família. Pronta para reconstruir minha história com as minhas próprias mãos. A virada daquele ano seria o divisor de águas. E, nos capítulos que viriam, minha família entenderia, uma vez por todas, que desprezar alguém pode ter consequências muito maiores do que imaginam. No dia seguinte ao jantar, acordei com uma sensação agridoce. Por um lado, estava exausta emocionalmente, por outro, havia dentro de mim uma firmeza inédita, como se finalmente meus ossos tivessem ocupado espaço depois de anos encolhidos. Rafael havia me ligado cedo, perguntando se eu queria passar o dia com ele no apartamento que dividíamos há pouco menos de um ano, mas declinei. Eu precisava pensar sozinha antes de incluir alguém naquele turbilhão. Preparei café, sentei à mesa e encarei a pasta azul marinho diante de mim. Aquele objeto, aparentemente comum, carregava tudo que minha família jamais imaginou sobre minha vida, não por falta de sinais, mas por puro desinteresse. Documentos, fotos, contratos, cada peça ali representava uma escolha, uma conquista, um passo para longe deles. Lembrei-me do olhar desconfiado de Helena na última vez que nos vimos antes do jantar. Ela havia me perguntado, com aquela voz maliciosa mascarada de preocupação, por que eu tinha desaparecido nos últimos meses. Você anda estranha, Mari. Deve ser a idade chegando. Na época, apenas sorri. Hoje, percebia que ela tentava farejar algo diferente, como quem pressente que está perdendo o controle sobre alguém que sempre manipulou. Meu celular vibrou no silêncio da manhã. Uma notificação do grupo da família. Respirei fundo antes de olhar. Mãe, bom dia. Acho que todos exageramos ontem. Vamos conversar depois com calma. Pai, você precisava mesmo fazer aquela cena? Só queremos o seu bem. Helena ainda não havia escrito nada, mas saber que ela estava lendo em silêncio me trouxe uma satisfação estranha. Ela sempre esperava que eu pedisse desculpas primeiro. Que eu me curvasse. Que eu admitisse ter sido dramática. Mas isso acabou, pensei, enquanto deixava o celular de lado. Por volta do meio-dia, decidi caminhar até uma padaria perto de casa. O ar abafado de janeiro deixava tudo mais lento, mais grudento, mas eu precisava sair da inércia mental. Enquanto esperava meu pedido, ouvi uma mensagem chegando. Dessa vez, era Helena. Helena, você saiu sem motivo ontem. Mamãe chorou. Papai ficou mal sinceramente, Mari, você precisa aprender a não levar tudo para o lado pessoal. Li aquilo 3 vezes, como se fosse uma piada de mau gosto. Helena estava realmente tentando me convencer de que a culpa era minha, que, depois de anos sendo tratada como escória, eu deveria reagir com gratidão por estar ali. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam de uma raiva lúcida, organizada, pronta para seguir um caminho que eu jamais tinha permitido antes. Eu estava cansada de ser a filha boa, quieta, que aguentava tudo. Eles tinham me feito acreditar que eu era frágil, que minha função era absorver o impacto emocional das escolhas deles. Mas naquela manhã, percebi que a fragilidade deles era infinitamente maior que a minha. Ainda assim, respondi com a mesma calma da noite anterior: Helena, nós conversaremos no momento certo. Mas, por enquanto, preciso de distância. O tic-tac das reticências indicando que ela estava escrevendo uma resposta desapareceu depois de alguns segundos. Ela desistiu, ou recalculava sua próxima estratégia. Voltei para casa pouco depois das 2 da tarde. Rafael me ligou novamente, dizendo que havia preparado almoço e perguntando se eu queria que ele passasse por aqui. Aceitei.
Pela primeira vez em anos, eu queria alguém por perto sem temer ser julgada. Quando ele chegou, colocou as mãos no meu rosto e me encarou com preocupação. Você está com esse olhar desde ontem. O que aconteceu lá? Respirei fundo. Eu queria contar tudo, mas também queria entender meus próprios sentimentos antes de despejar aquilo nele. Ainda assim, Rafael era a única pessoa em quem eu confiava plenamente. Eles me humilharam, Rafa. De novo. Mas dessa vez, não doeu como antes. Só, cansou. Ele franziu o senho. O que disseram? Contei os detalhes. O comentário do meu pai, a zombaria de Helena, a crueldade do cunhado. À medida que eu falava, o rosto de Rafael ficava cada vez mais tenso. Isso é abuso emocional, ele disse, com firmeza. E não vai parar até você colocar um fim. Eu sei, respondi, olhando para a pasta na mesa. E acho que esse fim está chegando. Ele me acompanhou com os olhos enquanto eu abria a pasta e espalhava seu conteúdo sobre a mesa: certidões, documentos de compra, fotos, comprovantes, um contrato de sociedade assinado com uma empresa de consultoria onde eu trabalhava como colaboradora externa, e que me rendia muito mais do que meu salário fixo. Rafael sorriu de lado. Eles não fazem ideia, né? Nunca se importaram o suficiente para perguntar, respondi. E as poucas vezes que tentei compartilhar algo, Helena transformou o assunto em comparação. Então parei de tentar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. A mesa diante de nós representava tudo que minha família sempre achou que eu não tinha: independência, estabilidade, inteligência, escolhas próprias. Eles acreditavam que me conheciam, mas só conheciam a versão de mim construída pela própria negligência. Rafael tocou minha mão. O que você pretende fazer? Olhei para os documentos, para a linha que separava minha vida privada da narrativa imaginária que minha família usava como arma. Pretendo mostrar a eles exatamente quem sou, respondi. Não para receber orgulho, porque isso nunca virá. Mas para que entendam que não podem mais me tratar como lixo. E, depois disso, vou cortar laços. Rafael concordou. Eu estarei com você em cada passo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava enfrentando o mundo sozinha. A vingança não seria uma explosão, seria uma revelação. E estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza perturbadora. Era como se, depois de décadas respirando o ar pesado do desprezo familiar, eu finalmente tivesse aberto uma janela. O mundo parecia diferente. Mais cruel, talvez. Mas também mais honesto. O celular tocou antes mesmo de eu levantar. Não era Rafael, era meu pai. O nome dele iluminava a tela como um lembrete do peso que eu carregava há anos. Deixei tocar até cair na caixa postal. Minutos depois, uma mensagem apareceu. Pai, não gostei do seu comportamento. Você desrespeitou a família inteira. Quando puder, venha conversar. Desrespeitei? Eu ri sozinha. O homem que havia me reduzido inúmeras vezes agora se sentia vítima de uma falta de educação que ele mesmo cultivou em mim. Ignorei. Rafael estava preparando café quando entrei na cozinha. Dormiu bem? Ele perguntou sem olhar, concentrado em passar o filtro. Pela metade, respondi. Mas estou decidida. Ele colocou a xícara na minha frente e se sentou. O que você vai fazer? Segurei a xícara com as duas mãos, absorvendo o calor. Vou visitá-los hoje. Rafael arqueou uma sobrancelha. Tem certeza de que é o momento? Sim. Eles acham que me conhecem, Rafa. Acham que sou fraca, dependente, perdida. Hoje, vão descobrir que nunca souberam nada sobre mim. Ele segurou minha mão, firme. Quer que eu vá junto? Não, respondi, com mais convicção do que esperava. Essa parte eu preciso fazer sozinha. O sol de janeiro queimava quando estacionei em frente à casa dos meus pais. Era uma casa simples, mas bem cuidada, sempre com flores que minha mãe insistia em cultivar. Flores que,
Curiosamente, nunca recebiam água quando eu morava ali, era Helena quem cuidava das pétalas, das cores, da estética perfeita que combinava com a vida de fachada que ela exibia. Toquei a campainha. Meu pai abriu a porta com a expressão fechada. Entrou numa fase difícil, Mariana? Ele começou. Esse seu comportamento não combina com você. Não é que não combinasse comigo, é que não combinava com a versão que eles criaram de mim. A versão dócil, silenciosa, conveniente. Respirei fundo e entrei. Minha mãe estava na sala, sentada no sofá, olhos inchados de choro calculado. Ela sempre chorava quando queria manipular a narrativa a seu favor. Filha, você nos magoou muito, ela começou. Ontem foi horrível. Helena ficou arrasada. Era impressionante. A conversa nem havia começado e já haviam centralizado tudo em si mesmos. Sentei na poltrona ao lado, coloquei a bolsa ao meu lado e mantive a postura firme. Eu vim aqui para falar, disse. E quero que vocês escutem. Sem interromper. Meu pai cruzou os braços, mas ficou em silêncio. A vida inteira vocês me trataram como se eu fosse menos. Como se eu estivesse sempre devendo algo. Amor, orgulho, reconhecimento, nada do que eu fazia era suficiente. Minha voz estava estável, quase fria. Não houve um momento sequer em que vocês realmente tentaram me conhecer. Minha mãe enxugou uma lágrima falsa. Ah, Mariana, você está exagerando. Ergui a mão, exigindo silêncio. Não estou aqui para discutir versões. Estou aqui para dizer a verdade. A minha verdade. Eles se entreolharam, desconfortáveis. Vocês sempre exaltaram a Helena. Tudo era sobre ela. Se eu passava de ano, ela ganhava um presente. Se eu conquistava algo importante, vocês transformavam aquilo em motivo para me comparar. Inclinei a cabeça. Vocês sabem quantas vezes perguntaram como eu estava realmente me sentindo na minha vida adulta? Nenhuma resposta. Zero. Meu pai suspirou fundo, como quem carrega um peso injusto. Você sempre foi mais fechada, Mariana, porque vocês não me davam espaço. Interrompi, pela primeira vez elevando o tom. Eu não tinha espaço nem como filha nem como pessoa dentro desta casa. E ontem foi o limite. Eles desviaram o olhar. Era fácil serem cruéis quando tinham plateia. Difícil era encarar as próprias ações quando a vítima finalmente se levantava. Continuei, eu ouvi meu próprio pai dizendo que eu estaria sozinha na virada. Ouvi minha irmã e o marido zombando da minha aparência, como se eu fosse descartável. E vocês esperam que eu sorria e finja que foi brincadeira? Minha mãe finalmente explodiu. Foi um comentário infeliz, sim, mas você sabe como a Helena é, o problema é justamente esse. Respondi. Vocês sabem como ela é e sempre acharam normal. Deram a ela permissão para me humilhar, me invisibilizar e rir da minha dor. E isso acabou. Hoje. Meu pai se aproximou, tentando impor autoridade. O que você quer, afinal? Pedir desculpas. Sorri. Um sorriso leve, mas cheio de significado. Não. Eu vim encerrar um ciclo. Eles se entreolharam, confusos. A partir de hoje, não faço mais parte dessa dinâmica. Vocês não terão mais acesso à minha vida. Peguei a bolsa e comecei a levantar. Isso é o mínimo que eu posso fazer por mim mesma. Minha mãe arregalou os olhos. Você está nos abandonando? Estou me salvando de vocês. Deixei a casa antes que qualquer resposta viesse. Não precisava ouvir. Não precisava de arrependimento tardio, muito menos de novas acusações. Ao fechar a porta atrás de mim, senti algo que nunca havia sentido antes: liberdade. Mas o que eu não sabia, e descobriria em poucos dias, era que Helena não aceitaria essa ruptura calada. E a minha decisão desencadearia consequências que mudariam não só a minha vida, como a deles também. Quando deixei a casa dos meus pais naquele dia, eu imaginava que o silêncio deles seria um alívio. Engano meu. A paz durou menos de 24 horas.
No dia seguinte, meu telefone começou a tocar sem parar, primeiro minha mãe, depois meu pai, depois números desconhecidos que só podiam ser tentativas deles de me alcançar por outros meios. Não atendia nenhum. Rafael tentou me distrair, convidando-me para almoçar fora, mas era impossível ignorar o que estava por vir. Eu sabia que Helena não ficaria quieta. Ela nunca aceitava perder controle sobre nada, muito menos sobre mim, que ela sempre tratou como um brinquedo quebrado que podia ser chacoalhado quando quisesse. No início da noite, enquanto eu terminava um relatório no notebook, Rafael me chamou na sala. Mari, acho que você precisa ver isso. Seu tom me fez gelar por dentro. Caminhei até ele, que segurava o celular com a tela aberta em uma rede social. E lá estava, um post enorme, ridiculamente melodramático, escrito por ninguém menos que Helena. Família é tudo. Dói quando alguém que amamos decide nos virar as costas sem motivo. Alguns têm o coração pequeno demais para perdoar. Mas nós tentamos. Sempre tentamos. A legenda acompanhava uma foto antiga, nós duas adolescentes, abraçadas, uma imagem que ela jamais valorizou, mas agora usava como munição emocional. Levei alguns segundos para processar. Ela realmente fez isso, sussurrei. Mari, ela está tentando se fazer de vítima, Rafael respondeu, aproximando-se de mim. É manipulação pura. E conseguiu, respondi, amargando o gosto da constatação. Olha os comentários. Coitada da Helena. Família é complicado, amiga, mas você é tão boa. Quem se afasta assim é porque tem problemas sérios. Meu nome não estava explícito, mas todos sabiam quem era a irmã ingrata. Um arrepio percorreu meu corpo. Não de medo, de indignação. Passar a vida inteira sendo humilhada dentro de casa já havia sido cruel. Ser publicamente pintada como vilã era a extensão perfeita da perversidade de Helena. Ela quer controlar a narrativa, concluí. Quer que eu volte rastejando para limpar a imagem dela. Rafael cruzou os braços. E o que você vai fazer? Fechei os olhos por um instante. Pela primeira vez, percebi que a pasta azul marinho que guardava minhas conquistas não era só um símbolo da minha força, era também uma arma contra a mentira que Helena tentava espalhar. Não vou expor ela, disse, firme. Não vou descer ao nível dela. Mas não vou permitir que me destruam outra vez. Rafael sorriu, satisfeito com a minha postura. Então vamos agir com inteligência. 3 dias passaram. Durante esse tempo, permaneci em silêncio total, não respondi a mensagens, não comentei nada online, não tentei justificar minha versão. Esse silêncio pareceu incomodar Helena mais do que qualquer discurso elaborado. No 4º dia, porém, o inevitável aconteceu, ela apareceu no meu trabalho. Eu estava no escritório, revisando planilhas, quando a recepcionista entrou apressada. Mariana, tem uma pessoa insistindo em falar com você. Disse que é sua irmã. Meu estômago se revirou. Levantei-me devagar. Diga que não posso atender. Mas era tarde. Helena surgiu na porta da minha sala como uma tempestade de perfume caro e arrogância. Então é assim que você quer fazer? Ela disse, sem se preocupar com quem a escutava. Me humilha na frente dos nossos pais, some, e ainda me ignora. Helena, respirei fundo, este não é o lugar para isso. Ah, mas você adora fazer cena, não é? Agora quer bancar a madura? A vontade de expulsá-la fisicamente era enorme, mas permaneci firme. Por favor, saia. Não antes de você me dizer por que está fazendo isso. Ela se aproximou, baixando o tom de voz. O que você quer? Dinheiro? Atenção? Perdão? Você sempre foi tão carente. Algo dentro de mim se partiu, não de dor, mas de limite. O que eu quero é distância de você, respondi. Da sua crueldade, da sua necessidade constante de me diminuir. Você sempre precisou que eu fosse a fraca para se sentir a forte. Helena sorriu, mas seus olhos endureceram. Acha mesmo que pode simplesmente desaparecer? As pessoas já estão comentando.
você está queimando sua própria imagem. A minha imagem não depende de você, retruquei. Claro que depende, ela respondeu. Você gosta de fingir que é independente, mas todo mundo sabe que você é sozinha. Sem família, sem marido, sem filhos, você precisa de nós. Eu não preciso de vocês, respondi. Nunca precisei. E hoje, menos ainda. Ela parecia prestes a responder, mas foi interrompida pela chegada inesperada de Rafael, que havia ido me buscar para o almoço. A expressão de Helena quando o viu foi indescritível. Quem é esse? Ela perguntou, desconfiada. Meu namorado, respondi. Há mais de 1 ano. A boca dela se abriu, chocada. Você tem alguém? Mas, como? Era como se fosse impossível, na lógica cruel dela, que eu pudesse ser amada. Rafael se aproximou e colocou a mão na minha cintura com naturalidade. Tudo bem por aqui, amor? Helena ficou lívida. Pela primeira vez na vida, vi minha irmã sem palavras. Eu preciso ir, ela disse, recolhendo a bolsa e saindo apressada. Quando ela desapareceu no corredor, Rafael olhou para mim. Você está tremendo. Estou, admiti. Mas não é de medo. É de libertação. Ele me puxou para um abraço. Ela não tem poder sobre você. Nunca mais. Fechei os olhos. Pela primeira vez, senti que alguém dizia isso com verdade. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia, Helena não aceitaria essa revelação calada. E a reação dela viria na parte mais inesperada. A reação de Helena não demorou a chegar, e veio como eu esperava, não em forma de pedido de desculpas, mas de ataque. 2 dias depois do episódio no meu trabalho, enquanto eu e Rafael jantávamos em casa, meu celular vibrou com uma avalanche de mensagens. Minha mãe, meu pai, até meu tio distante, todos me bombardeando com perguntas, acusações e exigências de explicação. Eu li a cada notificação com crescente incredulidade. Mãe, por que você escondeu esse namorado de nós? Que absurdo! Você está nos envergonhando. Pai, isso é tudo por causa daquele rapaz? Você perdeu o juízo. Tia Lúcia, Helena disse que você surtou. O que houve com você, menina? E então veio a mensagem que sintetizava perfeitamente quem minha irmã era. Helena, parabéns. Agora todo mundo acha que você é desequilibrada por inventar um namorado só para me atingir. Devo agradecer? Eu ri. Um riso seco, descrente. Ela realmente achava que Rafael não existia. Achava que minha vida se resumia a ela, que eu estava presa na órbita que ela sempre tentou criar ao meu redor. Rafael colocou a mão sobre a minha. Você não precisa responder. Eu sei, disse, respirando fundo. Mas acabou. Hoje, acaba. Levantei-me da mesa, fui até a estante e peguei a pasta azul marinho. A mesma pasta que carregava minha vida real, aquela que minha família sempre ignorou ou desprezou. Sentei no sofá e comecei a fotografar página por página, o contrato da consultoria, o documento do apartamento que comprei com meu próprio dinheiro, os certificados de cursos que finalizei, as fotos de viagens com Rafael, os registros dos nossos aniversários, jantares, mudanças, conquistas. Enfim, tudo aquilo que provava a vida que eles nunca quiseram saber porque não se encaixava no roteiro onde eu existia apenas como contraponto da filha perfeita. Não enviei nada para eles. Não tentei justificar nada. Não tentei provar nada. Postei tudo no meu próprio perfil, com uma legenda simples: não devo explicações a quem nunca se interessou pela minha vida. Mas devo liberdade a mim mesma. Essa sou eu. Essa tem sido minha vida. E a partir de hoje, não pertencerá mais a quem sempre me diminuiu. A publicação explodiu. Amigos que eu não via fazia anos comentaram, celebrando minhas conquistas. Colegas de trabalho ficaram surpresos e me parabenizaram. Pessoas que nem me conheciam enviaram mensagens de apoio. E, como eu esperava, minutos depois começaram a surgir comentários discretos, familiares tentando entender como haviam passado tanto tempo cegos.
Mas a mensagem mais significativa veio pela manhã seguinte. Era de Lucas, meu cunhado. Mariana, sei que não tenho moral nenhuma para falar, mas, parabéns. Você merece algo melhor do que essa família quebrada. Fiquei parada olhando para a tela, surpresa. Não respondi, mas as palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Nos dias que se seguiram, algo começou a quebrar no castelo de vidro que Helena havia construído em torno de si. Primeiro, descobri que algumas pessoas próximas dela começaram a questionar sua postura. A máscara de vítima não estava sustentando tão bem agora que havia provas claras de que eu tinha uma vida estruturada e plena, já algo diametralmente oposto à narrativa de que eu era a irmã problemática. Depois, começaram os vazamentos indiretos. Uma colega de trabalho da Helena, que eu mal conhecia, enviou uma mensagem: "Olha, não sei o que está acontecendo entre vocês, mas sua irmã não está bem. Ela surtou no escritório hoje. Disse que você roubou o papel dela. Seja lá o que isso significar. O papel dela." Helena precisava de mim pequena para continuar se sentindo grande. A revelação da minha vida, não como afronta, mas como existência plena, destruiu a estrutura mental que ela mantinha desde a infância. Mas as consequências estavam só começando. Meu pai tentou, de forma desesperada, recuperar o controle. Ligou dezenas de vezes. Enviou longos áudios dizendo que a família estava sendo exposta ao ridículo, que eu precisava voltar para casa e conversar como gente adulta. Eu apenas bloqueei. Minha mãe enviou uma mensagem final: "Se você continuar com esse comportamento, não conte mais conosco." Era quase cômico. Eu nunca pude contar com eles. Nunca. A diferença é que agora eles sabiam disso. Com o silêncio imposto e as máscaras caindo, o mundo deles começou a desmoronar. Um familiar distante me contou, semanas depois, que Helena e Lucas estavam brigando constantemente. Ele estava cansado da arrogância dela, das crises de ciúme, da necessidade patológica de competir com a própria irmã, algo que ele nunca havia levado a sério até descobrir que eu existia, de fato, como uma adulta independente, e não como a caricatura que Helena descrevia. Rafael segurou minhas mãos quando contei isso a ele. Eles estão colhendo o que plantaram, Mari. Isso não é sua responsabilidade. E não era mesmo. Pela primeira vez na vida, senti alívio. Não prazer pelo sofrimento deles, mas alívio por finalmente estar longe. No início de fevereiro, tomei a decisão definitiva. Fui ao cartório e registrei a renúncia formal ao meu sobrenome de família. Adotei apenas o sobrenome que carregava desde o nascimento, mas retirei o composto que vinha deles. Foi simbólico. Libertador. Quando saí do cartório com um novo documento na mão, Rafael me esperava na calçada, sorrindo. "Então?" Ele perguntou. "Agora sim", respondi. "Agora eu existo sem eles." Ele me abraçou forte. "Eu tenho muito orgulho de você." Fechei os olhos. Orgulho. A palavra que eu passei 38 anos esperando ouvir da boca de quem nunca seria capaz de dizê-la. Minha família não perdeu apenas o direito de participar da minha vida. Perdeu o privilégio de me conhecer. Hoje, meses depois, caminho leve. Não porque não doeu, porque enfim acabou. E a maior vingança que eu poderia oferecer não foi destruir a vida deles. Foi salvar a minha. Definitivamente. Se você chegou até aqui, me conte nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de romper com uma família que sempre te diminuiu? Sua opinião é muito importante e eu quero saber o que você pensa. E antes de sair do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e faz com que histórias como essa cheguem a mais pessoas. Também compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e libertação. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos de quem vive uma situação parecida. Ah, e me diga também de qual cidade você está assistindo. Eu amo ver até onde nossas histórias chegam, e quando você comentar sua cidade, eu vou lá deixar um coração especialmente para você. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história.